Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Este devocional está sendo transmitido do Marriott Center, localizado no campus da Universidade Brigham Young. Gostaríamos especialmente de dar as boas-vindas aos que assistem ao devocional pela primeira vez. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e abençoem sua vida. Sou Rich Wood, presidente da Estaca 13 de Provo, Utah, para jovens adultos solteiros. Damos as boas-vindas ao presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, e somos gratos pela presença da irmã Nelson, que o acompanha esta noite. O presidente Nelson e sua esposa serão apresentados logo mais como oradores desta noite. Com gratidão e apreço, reconhecemos a presença ao púlpito do Elder R. Scott Runyan, nosso 70 de área local para os jovens adultos solteiros, e sua esposa Tammy. O Elder Kim B. Clark, comissário de educação da igreja, e sua esposa Sue. Do presidente e da irmã Nelson, os oradores desta noite, e da minha esposa Rebecca. Somos gratos pela presença do reitor da Universidade Brigham Young, Kevin D. Worthen, e sua esposa Peggy. Também reconhecemos a presença do irmão Chad Webb, administrador dos seminários e institutos de religião, e sua esposa Christy, assim como de outros funcionários do sistema educacional da igreja e os seminários e institutos de religião. Também estão ao púlpito o presidente e Sister Ostergaard do Templo de Provo City Center, o presidente e a Sister Livingstone do Templo de Provo, Utah, o presidente e a Sister Hodgkin da Missão Utah Provo e o presidente e Sister Kilpack da Missão Utah Oren, além de muitos de nossos presidentes de estaca e jovens adultos da região e suas esposas. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando Vinde a Mim, número 68. Agradecemos a Daniel Wintersoft, da ala 187 de Provo para jovens adultos solteiros, que conduzirá a música, e a irmã Nora Hess, que o acompanhará ao órgão. Após o Winnie Peter Johnson, da ala 181 de Provo para jovens adultos solteiros, oferecerá a oração de abertura.
Nosso Pai eterno que está nos céus, nos reunimos como jovens adultos solteiros espalhados por todo o mundo e viemos buscar inspiração e direção os teus servos ungidos. Somos gratos por sermos presididos pelo presidente Nelson e por ouvi-lo e a sua esposa falarem a nós. Oramos, Pai, para que os corações possam ser abertos, para que sejamos humildes o suficiente para receber as mensagens que forem ditas por eles. Abençoe-o, por favor, e todos os membros do Quórum dos 12 Apóstolos com força, com o desejo de continuar a servir. Somos gratos por termos um profeta vivo, o presidente Monson, e oramos para que o Senhor o abençoe e o apoie. Pai, oramos nesse momento para que aqueles que estão ouvindo sejam instruídos e de modo individual e que nós, como grupo, recebamos revelação para melhorar nossa vida e ajuda-nos, Pai, a sermos uma luz para essa geração, para que nós possamos continuar a ser obedientes e abençoa-nos nesse momento e sempre com as bênçãos celestiais e que tenhamos a coragem para permanecer firmes. Somos gratos por esse evangelho que nos dá o conhecimento que precisamos para ter vidas felizes. Somos gratos especialmente por expiação de Teu Filho. E oramos para que possamos receber o poder que lhe traz todos os dias na nossa vida. Nós voltamos nosso coração a Ti, já Te amamos, Pai, e oramos para essas bênçãos nesse momento, humildemente, com fé, no nome do Redentor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Parker, pela bela oração. Esta noite, contamos com a presença do coro do Instituto da Universidade Utah Valley, que cantará a Juventude da Promessa. Eles serão regidos por Ryan Eggett, professor dos seminários e institutos de religião, com o acompanhamento da irmã Ellen Amatangelo. Após o hino, teremos a honra de ouvir a irmã Wendy W. Nelson, que será seguida pelo presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ao término do discurso do presidente Nelson, o coro cantará Trabalhemos Hoje. A oração de encerramento será então oferecida por Natalie Castillo, que é membro da ala 189 de Provo para Jovens Adultos Solteiros. O coro cantará agora Trabalhemos Hoje. Israel, Zion's army, children of the promised day. See the chieftain signals onward and the battle's in array. See the flowing countless numbers marshaled in the ranks of sin. Hope of Israel. Rise in mind.
Thank you, choir, for that stirring musical number. Coral, por esse número musical tão belo. Queridos irmãos e irmãs, nós os amamos e adoramos estar com vocês. Ao falar-lhes hoje, eu oro para que o Espírito Santo transmita a mensagem exata de que precisam. Antes de me casar, eu fui professora de terapia conjugal e familiar por mais de 25 anos, os últimos 13 aqui na Universidade Brigham Young. Me reuni com milhares de casais e ouvi histórias trágicas sobre famílias dilaceradas e relacionamentos destruídos. Vi pessoalmente o que dá certo e o que não dá certo no casamento. Aprendi o que pode curar até mesmo casamentos devastados e o que pode arruinar outros quase que do dia para a noite. Então, permitam-me falar sobre um dos seus assuntos favoritos, amor e casamento. Gostaria de compartilhar com vocês 4 verdades que, a meu ver, não só vão livrar vocês de desnecessário sofrimento, mas os ajudarão a ser e escolher um cônjuge justo e criar um casamento feliz e uma família produtiva. Hoje quero que pensem em mim como sendo a sua tia Wendy, enquanto falo, como falaria com as minhas sobrinhas e o meu sobrinho. Então aqui estão as 4 verdades da tia Wendy sobre amor e casamento. Número 1. As verdades sobre amor e o casamento são ensinadas através do Espírito Santo e vêm do nosso Pai Celestial. Ele que decretou que o casamento é um componente insubstituível do seu plano de felicidade. O Espírito é o verdadeiro mensageiro dessas e de todas as verdades. Por isso os exorto que busquem entendê-las. Por outro lado, todas as mentiras sobre amor e casamento vêm de Satanás e seus servos. E ele se regozija toda vez que persuade uma vítima a aceitar qualquer coisa que contamina ou degrada o amor e o casamento. No entanto, a verdade é verdade e mentiras são mentiras. Nenhum marketing, nenhuma campanha ou defesa, mesmo que engenhosa, pode mudar isso. Verdade 2. A pureza pessoal é a chave para o verdadeiro amor. Quanto mais puros forem seus pensamentos e sentimentos, suas palavras e ações, maior será sua capacidade de dar e de receber o verdadeiro amor. Confie em mim quanto a isso. Toda vez que você abre seu coração, quando ora ao Pai Celestial e depois ouve, toda vez que estuda as Escrituras buscando respostas para as perguntas mais sinceras do seu coração, toda vez que evita qualquer coisa que fere seu espírito, como a pornografia, toda vez que adora no templo, toda vez que encontra informações que qualificam o antepassado para uma ordenança templária, você está escolhendo elevar sua pureza pessoal. E o seu cônjuge será grato a você por isso. Porque naquele momento você estará se preparando para a verdadeira intimidade conjugal. Então, se você é solteiro e está se perguntando qual a melhor forma de se preparar para o verdadeiro amor, a resposta é: faça o que for preciso para manter puros seus pensamentos, sentimentos, suas palavras e ações. Convide o Espírito a guiá-lo. Ele o ajudará. Se você é casado, meu conselho é exatamente o mesmo. Ao se esforçar para tornar-se mais puro, você terá o Espírito Santo com você cada vez mais. Sua capacidade de receber revelação pessoal aumentará, o que significa que terá uma direção mais clara para a sua vida. Você sentirá mais paz e alegria, menos solidão e terá mais esperança em seu futuro. Você também terá mais clareza mental ao estudar e trabalhar. Além dessas grandes recompensas, por se esforçar diariamente para ser um pouco mais puro, você aumentará sua capacidade de vivenciar a verdadeira intimidade conjugal. É por isso que a pornografia é tão devastadora. Ao contrário do que clamam aqueles que a promovem, a pornografia, na verdade, vai impedi-lo de vivenciar o mais maravilhoso tipo de intimidade. Agora, a verdade número 3 pode deixar você um pouco confuso, porque é o oposto daquilo em que o adversário e as pessoas do mundo gostariam que você acreditasse com relação ao amor e o casamento. Então, aqui vai a número 3. Como parte importante de sua expressão de amor, o Senhor quer que o marido e a mulher partilhem das maravilhas e das alegrias da intimidade conjugal. A intimidade conjugal foi ordenada por Deus e recomendada por Ele, porque aproxima o marido e a mulher um do outro
e do Senhor. A verdadeira intimidade conjugal envolve a plenitude da alma de cada cônjuge. É a união do corpo e do espírito do marido com o corpo e o espírito de sua esposa. Essa comovente união representa o nível de união que o marido e a esposa têm em todas as áreas da sua vida. Eles trabalham juntos como parceiros, oram, divertem-se, empenham-se, crescem e desfrutam a vida juntos. Se sacrificam um pelo outro e incentivam um ao outro a se tornarem tudo o que nasceram para ser. Meus queridos irmãos e irmãs, a intimidade conjugal é sagrada. De fato, o marido e a mulher podem estar mais perto de Deus quando estão unidos na verdadeira intimidade conjugal. Então, como se preparar para essa intimidade? Vocês precisarão viver em retidão, de modo que o Espírito possa ser seu companheiro e também do seu cônjuge. Isso nos leva à verdade número 4. Para a verdadeira intimidade conjugal existir, o Espírito Santo precisa estar envolvido. Por isso é impossível ter o tipo de experiências íntimas que existe dentro do casamento, estando fora do casamento, porque o Espírito não estaria presente. O Elder Parley P. Pratt ensinou que o Espírito Santo pode aumentar, ampliar, expandir e purificar todas as paixões e afeições naturais. Imaginem, ele pode purificar seus sentimentos. Portanto, tudo o que convida o Espírito à sua vida, seu casamento, aumentará sua habilidade de vivenciar a intimidade conjugal. É algo realmente simples e profundo. Assim. Por outro lado, tudo que ofende o Espírito diminuirá sua capacidade de serem unos. Coisas como raiva, luxúria, rancor, contenda, imoralidade e pecados dos quais não houve arrependimento reduzirão sua intimidade conjugal e ela não passará de uma mera experiência sexual. Então, enquanto o sexo mundano está sob a influência do mundo e do adversário e envolve paixões carnais, sensuais e diabólicas, a intimidade conjugal ordenada por Deus está sob a influência do Espírito e envolve paixões purificadas e elevadas pelo Espírito. A verdade é que quanto mais puro você é, mais maravilhosa será a sua intimidade conjugal. No sexo mundano, tudo é aceitável. Na intimidade conjugal, toma-se um cuidado intenso para evitar toda e qualquer coisa, desde linguajar, a música e filmes, realmente qualquer coisa que ofenda o Espírito Santo, o seu próprio espírito ou de seu cônjuge. Enquanto o sexo mundano é lascivo e destrói o amor, a intimidade conjugal gera mais amor. O sexo mundano degrada homens e mulheres e o corpo, enquanto a intimidade conjugal honra homens e mulheres e celebra o corpo como um dos grandes prêmios da vida mortal. Com o sexo mundano, as pessoas se sentem usadas, abusadas e, no fim, mais solitárias. Com a intimidade conjugal, os cônjuges se sentem mais unidos e amados, mais nutridos e compreendidos. O sexo mundano devasta e, por fim, arruína os relacionamentos. A intimidade conjugal fortalece os casamentos. Ela sustenta, cura, santifica a vida dos cônjuges e o seu casamento. O sexo mundano pode ser comparado ao toque de uma flauta, enquanto a intimidade conjugal é como o esplendor de uma orquestra inteira. O sexo mundano se torna uma obsessão porque nunca cumpre as suas promessas. A intimidade conjugal ordenada por Deus é gloriosa e permanecerá para sempre para o marido e a esposa que cumprirem os seus convênios. Em resumo, a intimidade conjugal é endossada pelo Espírito, é abençoada pelo Senhor e é santificada. Agora, ter um casamento forte e feliz não é fácil. Posso confirmar isso. Mas lhe trará alegria imensa. Para o nosso 10º aniversário de casamento, pensei no que poderia dar a meu marido que representasse a alegria que nosso casamento me trouxe. Foi isso que dei a ele de presente, um balanço. Meus queridos irmãos e irmãs, a quem amamos, se vocês aplicarem de modo intencional essas 4 verdades, tenho confiança de que edificarão um casamento feliz, que os sustentará e consolará
para sempre. Um casamento que permitirá que sejam muito mais do que jamais seriam por si mesmos. Testifico que o casamento é um dos grandes privilégios que Deus deu a seus filhos, que pode ser fonte de incomparável alegria, e que a pureza pessoal é a chave para essa alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, transmito a vocês os cumprimentos e o amor da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. Obrigado por estarem conosco esta noite e por prepararem o coração e a mente para serem ensinados espiritualmente. Desde janeiro de 2016, quando falei a vocês em um devocional mundial, estive com muitos de vocês ao viajar pelo Japão, pelas Filipinas, a China, o Canadá, a Inglaterra, o País de Gales, a Alemanha, a Itália, a Espanha e lugares nos Estados Unidos. Em setembro passado, tive uma experiência inesquecível com o Elder M. Russell Ballard e outros líderes da igreja quando fomos a Baton Rouge, na Louisiana, para nos encontrarmos com as pessoas de lá após uma terrível enchente. No domingo, cada um de nós realizou 4 reuniões sacramentais, uma para as vítimas e 3 para os voluntários que vieram de vários estados para ajudar na limpeza. Estas fotos dão a ideia daquelas congregações no Dia do Senhor, composta de centenas de pessoas usando nossas camisetas com o logotipo Mãos que Ajudam. Observem a quantidade de jovens felizes, o rosto felizes, tanto homens como mulheres, que deixaram seu lar para ajudar vizinhos que não conheciam em meio ao calor escaldante do verão da Louisiana e que fizeram uma pausa no Dia do Senhor para adorá-lo. Enquanto olhava para aquelas congregações maravilhosas de trabalhadores dispostos, cuja maioria tinha a idade de vocês, tive um forte sentimento de que estava olhando para homens e mulheres que, em breve, seriam os líderes da igreja. Então, hoje à noite, ao imaginar vocês reunidos no mundo todo, gostaria de ressaltar esse sentimento e falar a respeito dele. Vocês são os futuros líderes da Igreja do Senhor. Estão preparados para tomar as rédeas da liderança? Quando conversei com vocês há um ano, desafiei-os a erguerem-se como a verdadeira geração do milênio, a qual vocês nasceram para ser. Vocês devem ajudar a preparar o mundo para o reino milenar do Salvador, ajudando a reunir os eleitos dos 4 cantos da terra, para que todos os que escolherem receber o Evangelho de Jesus Cristo e todas as suas bênçãos possam fazê-lo. Essa noite quero falar sobre como vocês podem se preparar. Em primeiro lugar, concentre em seu casamento e em sua família. Coloque em prática as ideias que tiveram ao ouvir as 4 verdades da tia Wendy sobre amor e casamento. Sua responsabilidade com o Senhor de ajudar a afastar os eleitos do caos moral e da influência desequilibrada do pecado em nossos dias não é uma tarefa pequena. Lúcifer e seus seguidores estão usando todo tipo de tecnologia e comunicação para divulgar mentiras sobre a vida e sobre a verdadeira fonte de felicidade. Assim, fazer o que vocês vieram à Terra para fazer vai exigir as melhores habilidades de liderança que sua geração tem a oferecer. Felizmente, temos ótimos exemplos a serem seguidos. Enquanto o mundo olha para as grandes habilidades de liderança de homens e mulheres como Napoleão, Joana d'Arc, George Washington, Mahatma Gandhi, Madre Teresa e outros, eu acredito que os melhores líderes que já viveram na Terra são os profetas de Deus. Até o momento, 16 homens foram escolhidos pelo Senhor para serem presidentes de sua igreja, restaurada nesta dispensação. Esta dispensação culminante da história da Terra. Conheci pessoalmente 10 desses 16 homens. Isso diz mais a respeito de minha idade do que qualquer outra coisa. Deixe-me dizer isso de outra forma. Já não compro mais bananas verdes
com medo de não viver o tempo suficiente para comê-las. Eu posso até esconder os meus próprios ovos da Páscoa. Agora, se vocês estão de fato empenhados em se erguer como uma verdadeira geração do milênio, recomendo que estudem a vida e os ensinamentos desses 16 profetas de Deus. Esse estudo vai mudar a sua vida. Posso compartilhar alguns princípios de liderança que aprendi com eles? O presidente Joseph Fielding Smith, 10º presidente da igreja, morou a apenas algumas casas distantes da minha casa quando eu era criança. Seus 2 filhos mais nossos foram meus amigos de infância. E eles sempre me convidavam para ir à sua casa. O presidente Smith era o presidente da igreja em 1971, quando fui chamado para ser o presidente geral da escola dominical. Quando minha falecida esposa Denzel e eu acompanhamos mais tarde, naquele ano, a primeira conferência diária realizada em Manchester, na Inglaterra, observei uma poderosa lição de liderança eficaz quando o presidente Smith pediu às autoridades gerais reunidas em uma pequena sala que fizessem um relato antes da conferência. Depois que todos falaram, em vez de oferecer orientação autoritária, o presidente Smith se levantou com dignidade presidencial, convidando-os a aprender com a sabedoria de seus 94 anos de idade, enquanto expressava seu amor e desejo sincero de ajudá-los. Fiquei maravilhado com o poder desse líder ao expressar amor por seu povo e sua confiança nele. Após a conferência diária, ao elogiarmos o presidente Smith pela sua excelente mensagem, ele simplesmente respondeu: "Não vim aqui para falhar." Ele tinha fé de que o Senhor guiaria aquela conferência, já que ele havia feito tudo ao seu alcance para levar adiante o trabalho. Fé, oração, estudo e trabalho árduo fazem uma combinação vencedora. Assim como o presidente Smith não foi à Inglaterra para fracassar, da mesma maneira o Pai nos enviou à Terra nesta última dispensação, não para fracassarmos, mas para termos sucesso. E sentimos alegria ao fazê-lo. O presidente Ezra Taft Benson era membro do Quórum dos 12 Apóstolos havia apenas 2 anos, quando, em dezembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, o presidente George Albert Smith o chamou para presidir a missão europeia. As condições naquela região eram graves. Em uma missão de 10 meses de amor pelos membros cuja vida havia sido destruída pela guerra, Elder Benson viajou pela Alemanha, pela Polônia, a Tchecoslováquia e a Escandinávia, distribuindo alimentos, vestuário e roupas de cama aos santos que sofriam. Várias vezes ele enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Ainda assim, demonstrou repetidas vezes uma fé determinada no poder do Senhor para superar os obstáculos. 40 anos depois, em novembro de 1985, o presidente Benson, recém-ordenado presidente da igreja, designou-me como o membro mais novo do Quórum dos 12 para abrir as portas dos países da Europa Oriental, na época, sob o jugo do comunismo. Senti-me despreparado para uma designação tão desafiadora, mas o presidente Benson tinha começado a fazer esse trabalho antes de mim. Como eu poderia não segui-lo? Seu exemplo me motivou a orar e a trabalhar o máximo que podia. E depois, ver a milagrosa influência do Senhor. Quando qualquer um de nós se sentir sobrecarregado, podemos aprender muito com o presidente Benson.
Por 8 anos, ele serviu simultaneamente como apóstolo e como ministro da Agricultura do gabinete do presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Como ele conseguiu? Estas são as suas palavras. Trabalho o máximo que posso e faço tudo que estiver ao meu alcance. E procuro cumprir os mandamentos. Depois deixo que o Senhor fazer a diferença. Essas são as palavras para serem seguidas em nossa vida. O presidente Gordon B. Hinckley foi um líder dinâmico cuja instrução no governo da igreja era única. Antes de servir como 15º presidente da igreja, ele foi conselheiro de 3 presidentes anteriores. Quando jovem, ao retornar para sua casa após sua missão na Inglaterra, trabalhou para a igreja em várias funções, sempre sob a direção da primeira presidência e do Quórum dos 12. Diversas vezes foi-lhe solicitado que resolvesse desafios importantes. Por exemplo, o presidente David L. McKay designou o irmão Hinckley que determinasse como conceder a ordenança de investidura usando um filme, a fim de que as necessidades de tradução pudessem ser supridas para a igreja em expansão. O presidente Hinckley era um comunicador por excelência. Ele falava com confiança sobre o evangelho com todas as pessoas, de jornalistas experientes a líderes mundiais. Testemunhei como ele abrandou o coração de Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, que, a princípio, se recusava a reunir-se com o presidente Hinckley em seu escritório. Em vez disso, Gorbachev queria que o presidente Hinckley fosse ao seu quarto no hotel. Mas quando se encontraram na sede da igreja, o presidente Hinckley ressaltou o belo painel de nogueira circassiana na sala do conselho da primeira presidência. Quando o presidente Hinckley falou sobre o Gorbachev, de onde é que vinha aquela madeira, o senhor Gorbachev ficou maravilhado. Aquela madeira tinha vindo da região exatamente de onde ele havia nascido, de sua terra natal na Rússia. Seu humor melhorou imediatamente. O presidente Hinckley era sempre otimista, uma consequência natural de sua completa fé no Senhor. Durante os quase 13 anos como presidente, ele liderou a igreja em um período extraordinário de inovação, incluindo o projeto de templos menores, a construção do centro de conferências, o anúncio de 79 novos templos e a dedicação ou a rededicação de 95 dos 124 templos em funcionamento naquela época. A visão do presidente Hinckley e o que ele exigia de si mesmo devido a essa visão não tinham limites. O presidente Hinckley foi uma autoridade em história da igreja. Foi também um vidente. Como tal, ele não tinha medo de proclamar o futuro. Ouçam suas palavras. Esta obra de Cristo irá adiante em majestade e poder até encher a terra. As portas que hoje estão fechadas à pregação do Evangelho serão abertas. O Todo-Poderoso, se necessário, talvez tenha de sacudir as nações para torná-las humildes e fazer com que deem ouvidos aos seus servos do Deus vivo. Tudo o que for necessário acontecerá. Agora, o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo do Senhor na terra. Como nós o amamos, apoiamos e oramos por ele. E como temos aprendido com ele. Pensem nisso. Ele foi chamado para ser bispo aos 22 anos de idade. Sua ala tinha cerca de 80 viúvas. Ele foi chamado apóstolo na tenra idade de 36 anos. O presidente Monson leva a sua vida de acordo com o lema: se o Senhor precisa que algo seja feito, quero que ele saiba que pode contar com Tom Monson para fazê-lo. Ele tem nos mostrado como estender a mão e resgatar uma pessoa. Tem nos ensinado por meio do exemplo que cuidar das pessoas é sempre mais importante do que administrar o templo, as reuniões ou os calendários. Ao longo de sua vida, o presidente Monson com frequência tomou caminhos aleatórios
para casa no final de um longo dia de trabalho. Às vezes ele parava em um hospital para consolar os aflitos. Outras vezes é levado a casas específicas para fazer visitas. Muitas vezes, ao bater inesperadamente em uma porta, era recebido por uma pessoa em lágrimas, dizendo as coisas como: como você sabia que estávamos recordando hoje o aniversário da morte de nossa filha? Ou como você sabia que hoje era o meu aniversário? Durante toda a sua vida, o presidente Monson sempre demonstrou duas qualidades fundamentais que tornam os profetas de Deus líderes extraordinários. Primeiro, ele é um exemplo do primeiro e do segundo grande mandamento: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo, os filhos de Deus, como amamos a nós mesmos. Segundo, cada profeta sabe como receber revelação e segui-la rapidamente quando ela surge. O presidente Thomas S. Monson é a personificação da liderança justa. Os profetas de Deus têm muitos atributos em comum. Um deles é que cada profeta entende a importância da lei divina. O conhecimento da lei divina e a liderança eficaz e justa andam de mãos dadas. Quanto mais você conhece as leis de Deus, e mais importante, da maneira como você as vive, mais eficaz será a sua liderança justa. Quando eu era um jovem estudante de medicina, meu estudo rigoroso do corpo humano me convenceu de que Deus vivia. Quando passei a saber que o corpo era a criação de Deus, tornei-me cada vez mais curioso a respeito das leis de Deus que governam o funcionamento do corpo. Por meio de uma extensa pesquisa de laboratório, aprendi mais tarde a lei que governa as batidas do coração. Além disso, aprendi que o coração poderia ser interrompido temporariamente com segurança para facilitar uma cirurgia de reparação delicada. Isso pode ser feito mudando a proporção de sódio e potássio no sangue fornecido ao coração. Mais tarde, quando o coração fosse alimentado por sangue com uma proporção normal de sódio e potássio, voltaria a bater normalmente. Essas descobertas provaram ser previsíveis, garantidas e repetíveis. Recentemente tive a oportunidade de explicar isso a uma turma de faculdade de medicina. Um professor erudito que estava presente me perguntou: mas e se isso não funcionar? Eu respondi: isso sempre funciona. Funciona de acordo com a lei divina. A lei divina é incontestável e irrefutável. A lei divina não pode ser negada nem questionada. E quando as leis de Deus são seguidas, o resultado é sempre bênçãos relevantes. As bênçãos sempre são fundamentadas na obediência à lei na qual se baseiam. Os existencialistas podem explicar, os relativistas podem racionalizar com seus pontos de vista limitados da realidade, que a realidade é apenas uma experiência subjetiva. Mas as leis de Deus são leis. A verdade de Deus é realmente verdadeira. O que Deus diz ser certo, é certo. E o que Ele diz ser errado, é errado. É por isso que é absolutamente fundamental que vocês conheçam as leis de Deus. Elas controlam este universo e muitos outros. Quando as leis divinas são violadas, as consequências vêm. Mesmo que sintamos tristeza por aqueles que desobedecem às leis de Deus, deve existir uma punição. A lei divina deve ser seguida. Aprendi isso quando fui cirurgião do presidente Spencer W. Kimball. Quando o marca-passo que estava implantado em seu coração falhou, o presidente Kimball me procurou para pedir ajuda. Mas primeiro, ele me pediu que lhe desse uma bênção do sacerdócio.
depois da bênção, que prometeu o conserto do seu marca-passo, ele disse: agora você pode fazer tudo o que precisa para tornar essa bênção uma realidade. Prossegui com a cirurgia. Encontrei uma ruptura no isolamento do fio que transportava a eletricidade do marca-passo para o coração dele. Quando substituí o fio defeituoso, o marca-passo imediatamente voltou a funcionar, permitindo que o coração do presidente Kimball voltasse a bater normalmente. A lei relativa à transmissão de eletricidade não pode ser ignorada nem mesmo para o profeta de Deus. De fato, o presidente Kimball era um profeta de Deus. Enquanto observava de perto, ao longo de várias doenças, e via seu intenso e profundo estudo ao buscar a revelação, ele era meu mentor. Meu amor por ele é infinito. Enquanto o mundo está cheio de incertezas, não precisa haver incerteza em seu coração e em sua mente sobre o que é verdadeiro e o que não é. A incerteza nasce de informações imperfeitas e desconhecidas. Sendo um apóstolo, peço-lhes que aprendam as leis irrevogáveis de Deus. Aprendam-nas pelo estudo e pela fé. Isso significa, entre outras coisas, viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Orem para discernir entre as leis de Deus e as filosofias dos homens, inclusive a manipulação ardilosa do adversário. Ao longo dos tempos, Lúcifer aperfeiçoou seu ofício. Ele é especializado em distrair, distorcer, enganar e desviar a atenção. Rogo a vocês que se afastem de suas astutas armadilhas, como fariam como uma praga. As armadilhas concebidas por Satanás somente podem lhes trazer infelicidade, cativeiro espiritual e morte. Isso é sempre verdade. As tristes consequências de ceder às tentações de Lúcifer são previsíveis, garantidas e repetíveis. Por outro lado, prometo que ao guardar os mandamentos de Deus e ao viverem de acordo com suas leis, vocês se tornarão cada vez mais livres. Essa liberdade vai lhes revelar sua natureza divina e permitir que vocês prosperem pessoalmente. Vocês serão livres da servidão do pecado, serão livres para ser vocês mesmos, líderes eficientes e justos. Estarão preparados para liderar por preceito, exemplo, onde forem requeridos. Felizmente, as bênçãos de guardar os mandamentos de Deus também são previsíveis, garantidas e irrepetíveis. Como membros de sua igreja restaurada, sabemos que Jesus Cristo, como nosso mestre, é nosso mentor definitivo. Como a verdadeira geração do milênio, vocês nasceram para ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, a única maneira de ser a verdadeira geração do milênio é sendo um de seus verdadeiros discípulos. Como vocês podem fortalecer seu discipulado? Tenho um convite para vocês que vai ajudá-los. Uma designação, na verdade, se vocês decidirem aceitá-la. Comecem hoje a consagrar uma porção de seu tempo a cada semana para estudar tudo o que Jesus disse e fez, conforme registrado no Velho Testamento, pois Ele é o Jeová do Velho Testamento. Estude suas leis conforme registradas no Novo Testamento, porque Ele é o Cristo do Novo Testamento. Estude suas doutrinas conforme registrado no livro de Mórmon, porque não há nenhum outro livro de Escrituras em que sua missão e seu ministério sejam mais claramente revelados. E estude suas palavras conforme registradas em Doutrina e Convênios, porque ele continua a ensinar seu povo nesta dispensação.
Essa pode parecer uma designação extensa, mas eu incentivo-os a aceitá-la. Se vocês continuarem a aprender tudo o que puderem sobre Jesus Cristo, prometo-lhes que seu amor por Ele e pelas leis de Deus vai aumentar além do que imaginam atualmente. Prometo-lhes também que a sua capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Seu desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Vocês se tornarão mais capazes de se afastar dos entretenimentos e das artimanhas daqueles que zombam dos seguidores de Jesus Cristo. Para ajudá-los, consultem o Guia para Estudo das Escrituras em busca de referências sobre o verbete Jesus Cristo. Estudem tudo o que Jesus Cristo é, buscando entender em espírito de oração e com afinco o que cada um de seus vários títulos e nomes significam para você pessoalmente. Por exemplo, ele realmente é seu advogado junto ao Pai. Ele vai estar do seu lado. Ele vai defendê-los. Ele vai falar em seu favor sempre que vocês escolherem ser mais semelhantes a Ele. Tentem conhecê-lo melhor estudando tudo o que Ele continua a ensinar por meio de seus profetas e apóstolos vivos. Estudem a família, proclamação ao mundo. Estudem o documento O Cristo Vivo. Ambos foram recebidos por revelação. Publiquem esses textos na internet e os coloquem onde podem vê-los diariamente. Essas palavras reveladas são aquilo em que todo verdadeiro santo dos últimos dias acredita. Orem por um testemunho de que essas verdades representam uma lei divina. Aprendam a expressar essas verdades com suas próprias palavras. Pratiquem. Depois orem e procurem oportunidades de falar sobre o que acreditam. Sua capacidade de liderar e ter influência justa aumentará à medida que o fizerem. Um dia, vocês vão se apresentar perante o Salvador. Vocês ficarão impressionados a ponto de chorar por estarem em sua presença. Vão ter dificuldades para encontrar palavras para agradecê-lo por pagar por seus pecados, por perdoá-los de qualquer maldade com outros, por curá-los das injúrias e injustiças desta vida. Vocês vão agradecê-lo por fortalecê-los para fazer o impossível, para tornar suas fraquezas em forças e por tornar possível viverem com Ele e com sua família para sempre. Sua identidade, sua expiação e seus atributos se tornarão pessoais e reais para vocês. Mas vocês não precisam esperar até que isso aconteça. Decidam ser um de seus verdadeiros discípulos agora. Sejam aqueles que o amam verdadeiramente, que realmente querem servir e liderar como Ele fez. Somos seu povo. Estamos sob o convênio de levar a mensagem do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Ao trabalharmos conscientemente para nos tornarmos líderes justos, podemos cantar com um só coração. Trabalhemos hoje na obra do Senhor. Agora, como um de seus apóstolos, invoco essas chaves para deixar uma bênção sobre cada um de vocês. Eu os abençoo para que aprendam as leis de Deus e vivam de acordo com elas. Abençoo-os para que sejam um bom exemplo e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo em palavras e ações. Os abençoo para que sejam livres do pecado, para que irradiem bondade e luz de modo a atraírem outras pessoas para que tenham vontade de conhecer e sentir a fonte de sua luz. Abençoo-os com sucesso em seus esforços educacionais e profissionais. E abençoo cada um de vocês para que sejam líderes justos em sua família. Abençoo para que procurem um companheiro ou companheira com virtude e cuidem dele. E para que sejam líderes justos em sua família, em sua comunidade, em seu país e na igreja.
e os abençoo assim, e declaro que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja. Disso presto testemunho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. That when life is o'er,
Nosso querido Pai Celestial, somos tão gratos neste momento pela maravilhosa oportunidade que tivemos esta noite de ouvir as palavras do presidente e da irmã Nelson. Somos gratos por Teu Filho, Jesus Cristo, pela vida dele, por seus ensinamentos e doutrina que nos guiam a cada dia. Somos gratos pelo sacrifício expiatório que nos permite continuar nos arrependendo e progredindo em direção a tornar-nos como Teu Filho. Somos gratos pelos convites que recebemos esta noite, de sempre ter Teu Espírito para nos guiar, nos proteger, nos purificar. Somos gratos pelo convite que recebemos de estudar a vida e os ensinamentos de Teu Filho Jesus Cristo, de estudar os ensinamentos dos profetas desta dispensação, deste Evangelho. Pedimos-te, neste momento, para nos abençoar com o desejo de tornar-nos como Teu Filho, de continuar a aplicar sua expiação em nossa vida, de continuar a nos desenvolver seus atributos em nossa vida. Pedimos a bênção de Teu Espírito sobre nós ao tomarmos decisões importantes em nossa vida, ao continuarmos a progredir nessa vida. Pedimos uma bênção especial sobre o nosso profeta, o presidente Monson, sobre todos os apóstolos e todos os líderes nesta terra possam continuar a nos guiar e proteger. Pedimos uma bênção do Espírito sobre nós também. Que possamos continuar nesta noite em segurança ao voltarmos para nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém.